Seja muito bem-vindo ao canal de passagem, eu me chamo Miguel e hoje estou aqui para mostrar para vocês todas as minhas leituras do ano de 2020. Foram ao todo 60 livros, tá? Alguns não estão aqui, estão emprestados, outros a leitura foi em e-book, tá bom? E antes de mais nada também eu quero deixar um esclarecimento aqui muito importante. Eu estou mostrando os livros que eu li do ano passado, não para me promover ou para mostrar, olha, como o Miguel lê tantos livros. Isso para mim não significa nada. A intenção deste vídeo é mostrar a importância de ler livros cristãos, principalmente porque falam de coisas eternas. E nós, como cristãos, temos que conhecer as Sagradas Escrituras, saber os temas que a Bíblia aborda e com isso fortificar a nossa fé. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que nós conhecemos as doutrinas cristãs, a nossa fé ela fica mais robusta, mais embasada. Lembrando que todas essas leituras elas são embasadas nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E também você pode falar, mas o Miguel só lê livros, não lê a Bíblia. Gente, a leitura bíblica ela é obrigatória para qualquer leitor. A Bíblia ela é a base para todos estes livros que estão aqui na minha frente, tá bom? E você quer ver como é importante a leitura? Olha só, através destes livros eu aprendi várias coisas das quais eu nem sonhava em conhecer. Olha só, você que é novo convertido ou está aí há mais ou menos há 30, 20, 40 anos na sua denominação, você conseguiria explicar por que Jesus morreu na cruz? Estou falando de temas básicos. Você conseguiria responder o que é justificação, regeneração? Como que pecadores igual eu e você somos justificados diante de Deus? O que aconteceu na cruz, na verdade? Por que o próprio Deus virou as costas para o seu próprio filho naquele momento crucial? Então estes são temas que nós como cristãos precisamos conhecer. Precisamos ter o conhecimento adequado das Escrituras, porque são coisas, como eu falei para vocês, são coisas eternas, importantíssimas. Então, a leitura ela nos ajuda a isso. Tá bom? Então, quero aqui mostrar as divisões que eu faço da minha leitura é mais ou menos assim. Eu não leio um livro só direto. Eu procuro buscar 3 livros que falam de temas diferentes. Um exemplo, aqui eu tenho um livro de biografias que contam a história de vários homens de Deus. Tenho livros de vida cristã, ensinando várias coisas, e também tenho livros teológicos que também abordam vários temas. Então eu tento balancear entre esses 3 pilares da minha leitura. Eu não consigo fazer cronograma de eu vou ler esses livros até o final do ano. Eu não consigo ser assim. Tiro o chapéu para quem tem essa organização, mas eu não trabalho dessa maneira, ou seja, eu não leio assim. O que eu faço? Eu leio muito o que eu tenho vontade na hora. Entendeu? Então é por isso também um dos motivos que eu compro vários livros. Porque no momento que eu quero ler um livro, é esse livro que eu quero ler. Aí eu vou olhar para minha biblioteca, está aqui, só faço pegar aqui da minha biblioteca e começo a ler. Porque se eu for primeiro ter a vontade de ler um livro e não ter ele aqui, daqui que eu compre e daqui que ele chegue, já tem passado a vontade e eu acabo também me dispersando a atenção em relação a este livro. Então eu faço isso, tá bom? Isso também serve uma dica para você, tá? Mas essa é a minha maneira de ler livros. Eu creio que cada um tem a sua, pois isto é bem peculiar, tá bom? Então, vamos lá, eu quero mostrar todos os livros que eu li no ano de 2020. Da linda pátria estou bem longe. Vamos lá, então vamos começar com os livros de vida cristã. Eu não sei se eu faço se eu começo pelos livros de vida cristã, os livros teológicos e as biografias. Eu vou tentar pegar um de cada, tá bom? Vamos lá. Vida cristã. Eu li este livro aqui do Heber Campos Júnior, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, onde irá te ensinar bastante coisas de como entendermos a vontade de Deus. Aquela maneira que a gente vê muito, se acontecer isso é porque Deus permitiu. Não, se a irmã, a profeta falar, então é de Deus, é uma confirmação de Deus. Não. Aqui você encontrará bases bíblicas sólidas
para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Maravilhoso livro. O livro, o vídeo vai ficar longo, mas fica a seu critério. Se quiser assistir, amém. Se não quiser, também não tem problema, tá bom? Mas eu espero que este vídeo ajude você de alguma maneira a te estimular a ler livros e a conhecer a palavra de Deus. Vamos correr então, tá? Um livro teológico agora. Li essa maravilhosa obra aqui, ó. Justificação e regeneração. Gente, como que nós somos justificados diante de Deus? Este livro ele vai explicar como acontece esse ato basal, importantíssimo da doutrina cristã. Como eu posso ser perdoado dos meus pecados? Como Cristo nos justifica sendo nós pecadores e Ele santo? Então aqui você irá aprender bastante sobre este tema aqui, ó, maravilhoso. Também outro tema aqui muito importante da teologia, a regeneração. Como acontece o novo nascimento? É eu que produzo esse novo nascimento ou esse nascimento ele é do alto? Olha aí como isso aí já surge algumas dúvidas, né? Mas este livro aqui vai sanar suas dúvidas, tá bom? Então está aqui, justificação e regeneração, maravilha. Vamos aqui começar com os puritanos, tá? Este livro aqui dos puritanos, ele na verdade, eles são 3 sermões dos puritanos que vale muito a pena a leitura, onde ele vai bater, ó. Eu já até comentei deste livro aqui no outro vídeo, falando do 2º sermão, onde o cara vai falar sobre o pecado, e eu tenho certeza que você nunca mais verá o pecado como você vê hoje, tá bom? Então tá aí, ó, os puritanos e a conversão. Lembrando que são 3 sermões aqui, tá bom? Não são eles explicando os temas bem teológicos aqui da conversão, tá bom? Então, mais um livro. Vamos aqui para outro livro também, que só de olhar para ele eu já fiquei tonto. Notas da Xícara Maluca. Esse livro aqui é muito louco e muito bom também. Para mim conseguir tentar entender alguma coisa, eu tive um pouco de dificuldade, porque a leitura ela é muito dinâmica. Ela tá no assunto aí, passa para outro, mas de alguma maneira ele consegue entrelaçar todos esses assuntos. Então você vai ler uma coisa e do nada ele pula para outra e você fica assim, tá, mas como isso aconteceu? Então, aí com o passar da leitura você vai conseguir entender o que esta obra aqui quer dizer, tá? Nota da Xícara Maluca é um livro muito louco, mas também vale muito a pena a leitura, tá bom? Vamos aqui para mais um livro teológico. A imputação do pecado de Adão, de John Murray. Afinal de contas, eu sou culpado pelos meus pecados? Ou eu sou culpado pelo pecado de Adão lá no Jardim do Éden? Como eu posso ser responsável por um pecado que foi cometido lá atrás, do qual eu não tive nenhuma culpa? O John Murray ele vai expor o que ele pensa sobre essa imputação do pecado, tá bom? Então é um livro aqui um pouco acadêmico, tá? Se você ainda não entrou neste mundo da leitura de livros teológicos, vai devagar, pegue outro livro, tá? Mas esse aqui também vale muito a pena. A imputação do pecado de Adão. Maravilha. Voltamos aqui para os puritanos, santos no mundo. Os puritanos como realmente eram. Aqui, este livro ele irá contar como os puritanos viviam em sua época. Aqui ele vai tratar sobre o assunto, ó, de trabalho, sexo e casamento, dinheiro, família, pregação, igreja, a Bíblia, educação, tudo o que cercava os puritanos naquela época, tá bom? Então aqui ele vai falar de uma visão puritana do mundo, tá? Vale muito a pena conhecer esse pessoal aqui, ó, que com certeza você vai aprender bastante sobre a piedade cristã, tá? E nada melhor do que os puritanos. Conselhos contra o medo pecaminoso. Este livro aqui irá te ensinar a não temer o futuro, a não temer certos homens que talvez possam nos fazer mal, mas a temer somente a Deus. Ele irá trazer uma leitura assim, muito simples e muito fácil de compreender, tá bom? Então, lê aí, ó, livrinho pequenininho aí, ó, Conselhos contra o medo pecaminoso, isso aqui de vida cristã. Vamos para o tema teologia. Dons espirituais, uma perspectiva cessacionista. Este livro também vai fazer de uma maneira bem básica, defesa, na verdade, do cessacionismo. Lembrando que quem é cessacionismo não quer dizer que todos os dons cessaram, ou seja, que não existe curas, que não existem milagres, essas coisas, tá bom? Mas, a partir dessa leitura você vai ter
um conhecimento introdutório aqui do tema cessacionismo, tá bom? Vale muito a pena a leitura deste livro. Vamos aqui novamente para Os Puritanos, tá bom? Um clássico aqui da literatura cristã, tá? Entre os Gigantes de Deus, uma visão puritana da vida cristã. Ele tem mais ou menos a mesma pegada do Santos no Mundo, tá? Deixa eu mostrar aqui o sumário para você, rapidão. Aqui, ele vai falar quase a mesma coisa, tá? Os puritanos e a Bíblia, os puritanos e o Evangelho, os puritanos e o Espírito Santo, a vida cristã dos puritanos e o puritano no ministério, tá bom? Então vale muito a pena aí se aprofundar no conhecimento desses grandes homens de Deus que influenciaram bastante a sua época. Voltando aqui para a vida cristã, olha que é só puritano, tá? Thomas Brooks, Resista ao Diabo, um estudo da batalha espiritual dos crentes contra Satanás. Gente, esse livro aqui ele vai falar sobre batalha espiritual, não daquela mesma perspectiva que nós estamos acostumados a ver hoje em dia, com aparições de demônio, que você tem que ungir casa, ungir potes, senão os demônios vão vir e tal, senão você vai perder essa batalha. Nada dessa baboseira, tá? Aqui ele vai te ensinar o que realmente acontece nesta batalha espiritual, com embasamento bíblico, tá? Leitura simples aí, ó. Livrinho pequenininho, tá? De Thomas Brooks, Resista ao Diabo. Tá, vamos à teologia agora, tá bom? Olha, sermões sobre eleição e reprovação de João Calvino, lançado pela editora Monegismo. Um livraço onde ele vai fazer vários sermões a partir de, eu acho que é Gênesis. Deixa eu ver aqui rapidinho. A partir de Gênesis ele vai fazer os sermões aqui sobre eleição e reprovação, tá bom? Sermões aí do grande reformador João Calvino. Se você crê na predestinação ou não, vale muito a pena a leitura deste livro, tá bom? Teologia, pessoal. Vamos agora às biografias. Um grande homem de Deus aqui, George Whitefield. Esse livro aqui faz parte de uma série de homens piedosos da editora Fiel, tá? Então eu li aqui O Zelo Evangelístico de George Whitefield aqui, um grande homem de Deus. Se você conhece o metodismo hoje, o metodismo até mesmo wesleyano, pode acreditar na conta desse rapaz aqui, tá? Não, mas por que, Miguel? Leia a biografia deste rapaz aqui, ó, George Whitefield, tá bom? Como é bom conhecer a vida desses grandes homens de Deus. Vamos à vida cristã novamente. Esse aqui é um clássico, tá? Livrinho pequeno, ó. Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse sermão aqui, eu acho que é o sermão mais conhecido atualmente, tá bom? Esse sermão aqui, se você ler, na verdade eu pensava, tá, mas que sermão é esse? Qual foi a passagem que ele usou para esse famoso sermão? Se você for ver, eu vou falar só o livro, Deuteronômio, capítulo 32 e 35. Gente, é um sermão que abalou a estrutura de onde ele estava sendo pregado. Aconteceu várias coisas lá que você com certeza deve saber a história desse sermão aqui, tá? Então eu li aí porque eu não tinha lido ainda. Pecadores na Mão de um Deus Irado. Olha o tema. Pancada, pessoal. Vamos de teologia. Acabei de ler recentemente este livro aqui, O Plano da Salvação, de Benjamin Whitefield. Este livro ele irá abordar vários temas dentro da soteriologia, como as diferentes concepções: autoesoterismo, sacerdotalismo, universalismo, calvinismo. Serão poucos os salvos? Jesus Cristo é a propiciação por todo o mundo. Estes não são sermões, tá? Foram estudos que foram predicados em uma determinada universidade, que eu não estou lembrado agora o nome dela, mas de um grande teólogo aqui, ó, Benjamin Whitefield. Este senhor aqui, ele foi sucessor do filho de Charles Hodge. Talvez você deve conhecer ele pelaquela teologia sistemática parruda que ele tem, tá bom? Então o livro aí bem acadêmico, tá? O Plano da Salvação, pura teologia. Biografias. A biografia aqui do chefe. A Pregação Apaixonada de Martyn Lloyd-Jones. Faz parte também daquela série de biografias lançada pela editora Fiel. A leitura destes homens, pessoal, eles nos ensinam muitas coisas, porque muitas vezes nós levamos um cristianismo muito à vontade, muito light, na verdade. E quando nós lemos sobre a vida destes homens,
nós deveríamos parar para pensar e nos questionar e falar que tipo de cristianismo que eu estou vivendo, tá bom? É claro que ao ler uma biografia, gente, este é o cuidado de ler biografia. Vocês não podem querer que a mesma coisa, o mesmo impacto que o Dr. Martyn Lloyd-Jones teve na época dele, aconteça com você, porque não é assim. Deus trabalha de maneira diferente. Ele é o Martyn Lloyd-Jones, você é você e eu sou eu, tá bom? Então, muitas pessoas também acabam se frustrando, porque após ler algumas biografias, você fala, tá, mas por que eu não consigo ser dessa maneira? Simplesmente porque você não é aquela mesma pessoa. Você não é um Spurgeon, você não é um Martyn Lloyd-Jones e assim por diante, tá bom? Então você tem que se contentar com a sua vida cristã, tá bom, meu amigo? Então aí é mais uma biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Mais de vida cristã, gente, esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou ter que correr mais. A verdadeira obra do Espírito Santo, Jonathan Edwards, Sinais de Autenticidade. Este livro aqui, ele foi escrito do lado dos avivamentos que aconteceram na época de Jonathan Edwards. Então ele foi quase que obrigado, entre aspas, a escrever este livro falando dos sinais de autenticidade daquele avivamento. Então ele vai explicar aqui quais são os sinais que autenticam um avivamento e quais são os sinais que não autenticam um avivamento. Cara, muito bom. Um autor aqui que você precisa ler é Jonathan Edwards, tá bom? Teologia. Mais que Vencedores. Isso aqui é um clássico também da editora Cultura Cristã. Se você é milenista, com certeza já deve ter lido este livro. E este livro aqui ele vai te dar um aparato assim bem básico, bem superficial do que é o amilenismo, que até agora é a linha escatológica da qual eu me identifico, tá? Já li algumas coisas sobre o dispensacionalismo, tá? E eu acho que o amilenismo ele é mais coeso assim com as escrituras, tá bom? Mas isso aí é coisa secundária, é questão de salvação, de você ganhar sua salvação, de você ser salvo ou não, tá bom? Mais que Vencedores aí da editora Cultura Cristã, livraço. Se você é milenista ou não, lê este livro aqui. Novamente vamos para biografias, olha aqui. Spurgeon, uma nova biografia. Aqui biografia, pessoal, vai contar a história do autor, tá? Mas esta biografia aqui, ela tem algo de especial, que ela é mais bem detalhada, diferente daquelas séries ali da editora Fiel, tá? Dos Homens Piedosos. Então, aí uma biografia de Charles Haddon Spurgeon, maravilhosa. Você vai ouvir histórias aqui que você vai ficar de boca aberta, principalmente da mulher dele, tá? Vou deixar aqui uma dica pra você. Você vai ver algumas coisas que a mulher dele fez que, cara, é impressionante. É só Deus na vida das pessoas para que elas possam agir dessa maneira, tá bom? Gente, vamos ler biografias e tomar vergonha na cara e ser verdadeiros cristãos. Agora vamos falar aqui de John Owen, Vivendo com Deus Vivo. Este livro que ele vai falar principalmente do Espírito Santo e como o Espírito Santo dá a vida de um cristão. Gente, um livro aqui, ó, maravilhoso. É impressionante como esses autores puritanos, eles chegam a quase esgotar um assunto. Então ele vai abordar vários aspectos aí do Espírito Santo e como ele atua nas nossas vidas, tá bom? O livro da editora Pace, vale muito a pena a leitura deste livro aqui, ó, Vivendo com Deus Vivo. Tá, vamos de teologia. Temos aqui John MacArthur, Como Estudar a Bíblia. Este livro aqui vale muito a pena a leitura, tá? Um livro pequeno aí, ó, que você vai aprender como estudar a Bíblia. Aqui no sumário nós vamos ter aqui, ó, o poder da palavra na vida do cristão. O poder da palavra na vida do cristão, parte 2. Quem pode estudar a Bíblia? Como estudar a Bíblia e o índice das passagens. Então, este livro aqui ele vai te dar algumas orientações como você se aproximar do texto bíblico, tá bom? Porque muitas vezes nós lemos e não entendemos nada. Então, ele vai te dar alguns macetes aqui, ó, maravilhosos para você estudar a preciosa palavra de Deus, tá bom? Vamos agora à biografia. Temos aqui George Whitefield. Lembra o que eu falei ali da outra biografia? Falando sobre o metodismo wesleyano. Nessa biografia aqui que você vai ter a impressão que, cara, o que esse homem de Deus fez em amor à obra de Deus é impressionante. Pois ele decidiu abrir mão da fama, assim, entre aspas, para que
a própria congregação não se rachasse. Você só irá entender isso se você ler esta biografia aqui, que ele vai falar um pouco também daquele atrito que ele teve com John Wesley. Cara, vale muito a pena você conhecer o que realmente aconteceu na história, tá? George Whitefield, esse cara, eu fiquei apaixonado por ele. Você vai ver a quantidade de sermões que ele pregou e a ação do Espírito Santo ativa na vida deste homem de Deus, tá bom? Então aí, ó, biografia de George Whitefield. Temos aqui esse livro aqui de vida cristã, tá? Do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Por que Deus permite a guerra? Se você talvez se questiona, por que acontece tanto essas guerras hoje em dia, ou até mesmo no passado? Por que Deus permite as guerras? Você conseguiria me explicar? Então este livro aqui, com vários sermões do Dr. Martyn Lloyd-Jones, vai tratar deste tema aqui, ó, que você vai ficar de boca aberta e também vai concordar com o que ele diz, porque a forma como ele trata o assunto é muito interessante, pois quando ele predicou estes sermões, ele estava quase no final da Segunda Guerra Mundial, então era um tema muito propício para a época da qual ele estava, tá? Aí, ó, porque Deus permite a guerra. Temos aqui mais teologia, pessoal. Isso aqui é uma mini teologia sistemática, da qual eu super indico. Para você que está começando na leitura de livros, principalmente teológico, eu indico essa mini teologia sistemática aqui, ó. Grandes Doutrinas Bíblicas do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Onde ele vai abordar aí todos os principais temas da doutrina cristã, como a Igreja e as Últimas Coisas, Deus o Espírito Santo e Deus Pai, Deus o Filho. Então ele irá abordar todos esses temas aqui da teologia nestes 3 volumes aqui, ó, que vale muito a pena a leitura. Você lendo esse aqui, você já vai ter uma base legal sobre as doutrinas bíblicas, tá bom? Falei em teologia, vamos agora de biografias. Olha aqui que eu li: Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, uma autobiografia de John Bunyan. O próprio John Bunyan que vai falar da sua vida, o que aconteceu, como ele ingressou no cristianismo, como ele conheceu a Jesus. Gente, a história deste rapaz aqui, ó, é impressionante. Talvez você só deva conhecer ele pelo livro Peregrino, mas ele tem outros livros que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fantástico, que você merece, ou que você precisa tomar o conhecimento, tá bom? Então aí uma biografia de John Bunyan. Agora vamos novamente de vida cristã. Aqui nós temos Martyn Lloyd-Jones. Não se perturbe o coração de vocês. Esse livro aqui, principalmente nessa época de pandemia, eu li ele e, cara, foi muito confortante para mim. Não tem nada a ver em relação a essas pregações positivas, dizendo que você vai conseguir o que você perdeu, nada dessa bobeira. Gente, nós precisamos ouvir homens que pregam a verdadeira palavra de Deus com embasamentos bíblicos, com o pé no chão. Esse pessoal dessa teologia do coach, da prosperidade, parece que vivem em outro mundo, não vivem a realidade do cristianismo verdadeiro. Então eu super indico essas obras aqui, ó, de autores puritanos, ó, maravilhosos, tá bom? Então leia aí, não se perturbe o vosso coração, que você com certeza vai encontrar a verdadeira paz que nós temos somente em Cristo. Vamos aí um pouco de teologia. Também temos aqui, ó, O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, um livro aqui de uma série do Paul Washer, ó, maravilhoso, é pancada, a pancada aqui é forte, tá bom? Se você for aqueles crentes, não concordo, leia este livro, e você vai ser confrontado com o seu pecado, tá bom? E vai te direcionar ao caminho da salvação, tá bom? Então aqui ele vai abordar vários assuntos aqui, deixa eu ver aqui, vai falar sobre o poder de Deus para a salvação, regeneração, propiciação. Então ele vai falar de vários assuntos aqui, ó, maravilhosos, do qual você precisa ler. Ele vai falar sobre também o poder do verdadeiro evangelho, tá bom? Que tipo de evangelho é esse que nós temos visto sendo pregado hoje em dia? O evangelho do qual parece que Deus está ali, quase que se humilhando para o pecador se arrepender do pecado dele. Não é assim não. Esse livro que ele vai te ensinar, ó, sobre o verdadeiro evangelho. Gente, é outro mundo. A leitura ela vai te abrir a mente para várias coisas, tá bom? Consequentemente, você pode ser chamado de ovelha negra, né? Então de desviado, tá? Mas não liga para isso não.
que importa é que você está crescendo em Cristo em humildade, tá? Já tá, vamos de biografias. Temos aqui agora esse livro aqui. Cara, eu fiquei impressionado com a leitura deste livro. É um clássico também, tá? Olha, O Livro dos Mártires, de John Foxe. Este livro aqui tem vários irmãos nossos que morreram de formas assim, ó, trágicas. Verdadeiros mártires cristãos que nos ensinam através de sua morte que, cara, nós não temos do que reclamar. Às vezes nós passamos por certa dificuldade, já queremos largar a fé, já queremos virar as costas para Deus, e quando você lê a história desses homens aqui, você fala, cara, eu preciso ter o cristianismo mais robusto, eu preciso seguir a Cristo como esses homens seguiram, que se entregaram, eles morreram em prol do Evangelho, e morreram em nome de Cristo. Então, ao olhar a história desses homens aqui, eu definitivamente falei, cara, eu não posso mais viver como eu vivia antes, um cristianismo débil, frágil, enquanto estes homens aqui se entregaram assim de formas, cara, foram decapitados, foram lançados na fogueira, foram colocados na arena para serem mortos por animais ferozes. Meu, cara, é impressionante. Lê este livro aqui que você vai ficar impactado sobre o que esses homens de Deus fizeram em prol do Evangelho. Vamos aqui a mais biografias aqui, cara. Aqui, ó, A Vida de Martyn Lloyd-Jones, aqui o meu autor preferido. Pude conhecer um pouco da história dele, cara, ele era impressionante. Pessoal, isso não é idolatria, nada. É apenas admiração por homens que, olha, eu me identifiquei muito com ele, porque, tipo, o cara era um médico, um renomado médico. Ele foi cogitado a ser o médico da rainha da Inglaterra. Imagine aí o cara largar isso para ser um cristão, para ser um pastor. E aí? Será que se você alcançasse o seu sonho, assim, que você almejasse, cara, eu queria isso na minha vida, será que você abriria mão para ir servir a Cristo? Conheça a história deste grande homem de Deus aqui que você vai ficar impressionado, tá bom? A Vida de Martyn Lloyd-Jones. Vamos aqui de vida cristã. O Caminho de Deus e Não o Nosso, novamente aí do meu autor Martyn Lloyd-Jones, tá bom? O caminho de Deus não nosso, ele irá nos ensinar. Cara, é impressionante como o cristianismo é totalmente contrário em relação ao conteúdo dessas outras religiões, né, entre aspas aí, porque nós muitas vezes queremos trilhar os nossos próprios caminhos, queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, sendo que o cristianismo ele fala totalmente assim, não, a partir do momento que você se torna filho de Deus, você não faz mais o que você fazia antes, você é totalmente direcionado por Deus. Então você não vai viver a vida de antes, você vai viver a vida da qual o Espírito Santo irá te instigar a viver, tá bom? Então esse livro aqui, ó, maravilhoso. O Caminho de Deus Não Nosso traz uma segurança que nós precisamos muito, pois a partir do momento que nós queremos fazer do nosso jeito, você deve saber que você já deve ter batido a cara na parede várias vezes, como eu e como qualquer outra pessoa, né? Então aí o caminho de Deus e não o nosso. Vamos de teologia. A grande batalha escatológica, o combate jurídico na primeira vinda de Cristo. Cara, este livro aqui do Leandro Lima é impressionante. Eu nunca tinha visto essa abordagem da primeira vinda de Cristo assim de uma maneira tão eficiente, clara e totalmente embasada biblicamente. Gente, um livro aqui que você precisa ler, que irá te ajudar muito na sua percepção escatológica, tá bom? O Leandro Lima é um mestre em teologia, principalmente na área escatológica, tá? E tudo que ele publicar, ó, pode ler aí de olhos fechados, tá bom? A Grande Batalha Escatológica, livro baratinho aí, ó, muito top, tá? Teologia, aqui uma última biografia, já está enchendo aqui, mas vamos lá. Jonathan Edwards, uma nova biografia de Ian Murray.
uma biografia aqui parruda, tá? Você vai gastar um pouquinho de tempo aí para ler ela, mas com certeza ele irá abordar todos os aspectos da vida de Jonathan Edwards. Estas biografias maiores, pessoal, eu até indico elas em relação àquelas pequenas da série de Homens Piedosos. Em relação a essas aqui são bem resumidas, você não vai ter um conhecimento abrangente da vida deles, tá? Mas vale a pena se você estiver sendo introduzido aí na leitura, tá? Mas claro, se você tiver já um pouco mais de experiência em relação à leitura, vá nessa daqui, ó, de Jonathan Edwards aí, ó. Ele vai abordar todos os aspectos aí do que aconteceu na vida deste grande homem de Deus, cara. Outro homem aqui também, ó, impressionante, grande homem de Deus. Eu estou sentindo falta de uma bibliografia aqui, calma aí, deixa eu ver. Ah tá, não, já falei que é do Spurgeon. Tá, biografias acabaram, agora nós vamos aqui para vida cristã e teologia, então vamos correr. Li também este livro aqui, ó, Por que prosperam os ímpios. Gente, esse aqui é um tema também que muitas vezes nós nos questionamos. Cara, a gente pergunta muitas vezes, né? Poxa, eu tento seguir a Deus de uma maneira correta, sincera, e não consigo os meus objetivos, e quanto aos outros que estão do meu lado, são ímpios, vivem de maneira que não dão importância para Deus e conseguem atingir os seus objetivos. Muitas vezes nós nos fazemos estas perguntas. Então este livro aqui, ele com certeza irá te responder. Você vai falar sobre o Salmo 73, um salmo muito conhecido aí, onde o autor, ele quase que ele larga tudo aí, fazendo esse tipo de questionamento aí, mas pela graça de Deus ele conseguiu entender através da iluminação do Espírito Santo que no final das contas Deus está no controle de todas as coisas. Então você vai com certeza adorar ler este livro aqui e tirar essa dúvida aí que muitas vezes aparecem nas nossas mentes, tá bom? Aí, ó, Por que prosperam os ímpios. E outro livro aqui que eu li, que é um livro maravilhoso, é Os Outros, da Bíblia, e da editora Thomas Nelson. Você precisa conhecer este livro, onde ele irá te ajudar a compreender quem são os outros povos que aparecem no decorrer das Escrituras. Olha aqui quais são os povos. Ele vai falar sobre, ó, os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos e outros. Então ele irá abordar toda a parte daquela sociedade que viviam naqueles períodos bíblicos, tá bom? Vale muito a pena você ter um conhecimento aí, pois às vezes a gente pensa, né, que as coisas da Bíblia são exclusivas, e não são, pois teve várias influências de outros povos aí que você irá saber quando você lê essa obra aqui da Thomas Nelson Brasil, obra, ó, essencial para o seu aprendizado aí quanto aos povos da Bíblia. Novamente, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu acabei lendo o Deus Suficiente, Sermões sobre Isaías. O tema aqui já é bem explícito, né, que vai falar sobre a suficiência de Deus, sendo que nós muitas vezes achamos que nós não temos muitas coisas, nós precisamos disso e daquilo, sendo que se nós temos Deus, nós não precisamos mais de absolutamente nada, até porque Ele supre todas as nossas necessidades. Ele irá fazer sermões aqui sobre o livro de Isaías, tá bom? Um livrinho aí pequeno que você lê em poucos dias, tá? O Deus Suficiente, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vamos aqui de teologia novamente, este livro aqui que tem gerado muito bafafá por aí. É O Batismo e os Dons do Espírito, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, lançado pela editora Carisma. Já vou logo falando, o Dr. Martyn Lloyd-Jones não era pentecostal. Já eu deixo outro recado aqui, se você é pentecostal e conseguiu acompanhar este vídeo até aqui, leia este livro, que com certeza você vai ter uma compreensão mais apurada sobre o batismo e os dons do Espírito Santo. Por mais que eu não concorde com tudo o que contém aqui neste livro, mas aqui tem várias preciosidades que você com certeza, amigo pentecostal, e também você que é sensacionista, você irá concordar com o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vale muito a pena aí a leitura deste grande homem de Deus, tá bom? O Batismo e os Dons do Espírito Santo. E aqui, para finalizar os estudos teológicos, calma que ainda falta uma penca de livros aqui,
Nós temos aqui o estudo no Sermão do Monte. Este livro aqui foi o melhor livro que eu já li na minha vida, porque este livro, ele não somente alimentou o meu intelecto em relação ao Sermão do Monte, ele influenciou bastante a minha vida cristã na prática, pois eu creio assim, um livro, ele pode ser considerado o melhor quando ele acaba te influenciando de uma maneira prática, não de uma maneira somente intelectual, que só fica ali na sua mente. Não, este livro aqui ele irá trazer uma luz, ele trouxe uma luz muito especial à minha mente em relação ao Sermão do Monte, que, cara, é um livro aí um pouco grande, mas são sermões e que você necessita ler este livro, que você vai abrir a sua mente quanto à vida cristã e como este Sermão do Monte aqui de Mateus do 5 ao 7 influencia na vida de um verdadeiro cristão, tá? Aí uma super dica. Poderia, no ano todo, ler somente este livro que eu já estaria satisfeito. Penso em fazer uma releitura, mas não sei quando. Mas este livro aqui com certeza vai ficar comigo por toda a minha vida. Já até comprei o e-book dele, me deixar ali no meu Kindle aí guardado, quando eu quiser fazer uma consulta, não estiver com ele em mãos, correr lá no Kindle, tá? Tá aqui, ó. Estudos no Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, o melhor livro que eu já li na minha vida, tá? Agora vamos aqui só de vida cristã. Gente, este vídeo eu tive que falar. Quem chegar até aqui, eu digo que esse gosta de leitura mesmo e está interessado nos livros que eu li, tá bom? E que Deus já abençoe sua vida aí, tá bom? Vamos lá. Uma Nação Sob a Ira de Deus. Este livro aqui ele vai falar quais são as características das nações da qual a ira de Deus está sobre ela. E você vai perceber que ao ler este livro aqui, você vai achar muita coisa semelhante com o que nós estamos vivendo atualmente, tá bom? Temos aí, ó, Uma Nação Sobre a Ira de Deus. Outro livro aqui, eu creio que a partir desse momento agora é só livros de autores puritanos, como eu falei para você, leia autores puritanos, tá? Que vale muito a pena. Temos aqui Charles Haddon Spurgeon, Vença o Pecado, com dicas valiosas que você com certeza precisa saber para lutar contra este mal aí que assola toda a humanidade, que é o pecado. Também li outro clássico assim, aqui de Joseph Allen, Um Guia Seguro para o Céu. Este livro aqui, na verdade, ele é um apelo que eu nunca tinha visto ainda nas minhas leituras, quanto a necessidade que você tem de correr a Cristo. Um Guia Seguro para o Céu. Esse aqui é um verdadeiro apelo a qualquer cristão para correr para os braços de Cristo e reconhecer que você é um pecador e que você sozinho não consegue se salvar, a não ser se você se lançar aos braços de Cristo. Cara, este livro aqui ele influenciou vários homens de Deus aí do passado, como John Bunyan e outros, tá? Então, lê este livro aqui, ó, que vale muito a pena. Um Guia Seguro para o Céu. Outro livro aqui maravilhoso, Depois da Morte, o quê? Um ensino bíblico sobre céu e inferno. Um tema aí que nós precisamos conhecer mais um pouco, né? Que já está com vários tempos aí, que eu creio que você também nunca mais ouviu falar sobre o inferno, tá? Este livro aqui irá tratar destes dois destinos eternos do qual a humanidade irá seguir. Tem uma parte que ele vai falar sobre o inferno, cara, que é muito forte. Você vai chegar até a parar e vai chegar a raciocinar, falar, olha, a coisa é mais séria do que eu pensava. Mas, deixar para você ler aqui, ó, Depois da Morte, o quê? Um estudo bíblico sobre o céu, o inferno. Outra obra aqui dos puritanos, uma obra aqui que vários autores também antigos já leram ela, se eu não me engano, Charles Haddon Spurgeon leu esta obra aqui, ó, A Vida de Deus na Alma do Homem. Outra obra aqui falando do Espírito Santo atuando na vida do homem, pessoal. Vale muito a pena a leitura desta maravilhosa obra aqui. Temos aqui mais uma obra, A Vida de Deus na Alma do Homem. Uma obra aqui que já foi lida por vários autores antigos aí, como Spurgeon. Se eu não me engano, foi na biografia dele que ele comentou sobre este livro aqui.
Então, gente, é por isso que eu comprei esses livros. Olha, eu comprei este livro justamente por isso. Eu estava lendo a obra do Spurgeon e ele citou este livro. Eu falei, vou procurar para ver se tem, né, que traduzido para português, e fui e achei. Então é assim que eu vou comprando livros também, por indicações destes homens de Deus aí que leram bastante. Então nós temos que nos apoiar neles também, né? Então temos aí A Vida de Deus na Alma do Homem, outra obra aqui de outro autor puritano, de Thomas Watson, A Doutrina do Arrependimento. Esse assunto aqui é muito importante. E eu volto a repetir como é interessante que esses, principalmente John Owen, ele quando aborda um tema, ele vai por todos os ângulos que esse tema aborda, ele trata todos os ângulos. E Thomas Watson também não é diferente, então ele vai descascar esse tema de arrependimento, que é um tema assim que nós precisamos compreender melhor o que é o verdadeiro arrependimento, tá bom? Então vai aí de Thomas Watson. Mais um livro aqui, temos A Cura Milagrosa, de Henry Frost. Este autor aqui, ele acompanhou o missionário Hudson Taylor em algumas viagens, né, do qual ele teve algumas experiências em relação a curas milagrosas, né? Então aqui ele conta também alguns episódios que ele presenciou. Ele vai falar se existe mesmo cura milagrosa ou não, se somente eu orar serve, ou se eu tomar algum tipo de medicamento serve também ou não. Então ele vai tratar aqui de uma maneira bem simples, tá? Bem eficaz. Vale muito a pena aqui a leitura deste livro, Cura Milagrosa. E aqui mais um clássico, O Peregrino. Eu creio que não posso nem mais comentar sobre isso, que você também, acho que você já leu este livro, né? O Peregrino, de John Bunyan, um clássico da literatura cristã, que vale a pena você ler este livro. Spurgeon leu este livro mais ou menos mais de 100 vezes. Não sei se é verdade, também não sei se é mentira, mas eu sei que ele leu este livro aqui muitas vezes, onde ele irá contar a história do cristão até o céu, tá bom? Aí, ó, O Peregrino, leitura obrigatória para qualquer cristão. Outro livro também de John Bunyan, aqui tem uma série de livros de John Bunyan. Muita gente só conhece ele pelo livro do O Peregrino, mas lembrando que ele foi autor de várias obras, tá bom? Como essa aqui, ó, O Temor a Deus. Esse livro aqui vai te ensinar a ter o verdadeiro temor. Lembre-se que temor é diferente de medo. Temor é diferente de medo. Então ele vai te ensinar aqui a ter o verdadeiro temor a Deus, tá? Vai também escavacar todo o tema, vai até lá o final. Ele irá te explicar sobre esse tema aqui maravilhoso, o temor de Deus. Outra obra aqui de John Bunyan, A Guerra Santa. Este aqui, para mim particularmente, eu achei ele melhor do que O Peregrino, quando se trata assim de alegorias, tá? Então aqui ele vai contar o que é a guerra, o que realmente acontece na guerra que está sendo travada para ocupar a sua vida, ocupar a sua mente, os seus olhos, o seu ouvido e assim por diante. Ele usa umas alegorias aqui fantásticas. Eu particularmente gosto mais dele do que do Peregrino, mas gosto é gosto, né? Então leia aqui, ó, A Guerra Santa, de John Bunyan. Então temos aqui mais um livro aqui do autor John Bunyan, tá? Jornada para o Inferno, onde ele irá contar a história de um homem, né, que pegou o caminho contrário ao caminho do peregrino. Então ele irá contar como este homem conseguiu, através dos seus atos, das suas atitudes, se perder e, tendo assim, ter que ser condenado ao inferno. É um livro aqui muito impactante, do qual você vai compreender quais são os caminhos que os seres humanos tomam, que acabam os levando para o inferno, tá bom? Livraço também do autor puritano John Bunyan. E uma obra aqui do autor Richard Bach, tá, pessoal? Esse aqui é um clássico que você com certeza precisa ler, onde ele irá, de maneira literal, arrancar as suas raízes daqui desta terra e te elevar aos céus, a pensar em coisas eternas. Este livro que ele vai trazer várias reflexões sobre a vida eterna. Ele vai falar também de muitas coisas que aconteceram na vida dele,
das quais o levaram a pensar não somente nas coisas deste mundo, mas do mundo eterno, ou seja, os céus. Este livro aqui ele é muito importante, pois muitas vezes nós vivemos um cristianismo totalmente voltado para este mundo aqui. E muitas vezes quando nós falamos de morte, só de ouvir esta frase morte, muitas pessoas já ficam temerosas, já ficam com medo, não gostam nem de ouvir falar, sendo que a morte ela nada mais é para o cristão o transporte que nos levará para junto do nosso Pai, simplesmente isso. Então este livro aqui ele irá trazer várias abordagens também sobre esse tema da morte e irá confortar o seu coração diante daquele momento que será crucial para nós cristãos, tá bom? O descanso eterno dos santos, livraço, livraço, livraço. Vamos lá de vida cristã também, novamente, Jonathan Edwards, a genuína experiência espiritual. Um tira-teima aí do que acontece com a verdadeira experiência espiritual. Quando acontece uma experiência espiritual, é possível ver fruto na vida dessas pessoas ou não? Então, através desse tema, ele irá abordar de maneira bíblica e filosófica aqui, de uma maneira convincente, que você, a partir do momento que você lê este livro, quando você presenciar alguma tipo de experiência aí nas igrejas, você vai conseguir identificar se esta experiência é ou não uma experiência autêntica do Espírito Santo, tá bom? Um livraço aí que você precisa ler. Outro livro aqui, de vida cristã, de Charles Haddon Spurgeon, que eu li e é uma bênção, tudo pela graça, onde ele irá explanar este tema aqui maravilhoso, a graça de Deus derramada sobre os cristãos. Ele vai tratar sobre várias coisas aqui, como o que visamos, Deus justifica o ímpio, é Deus quem o justifica. Ele vai falar sobre regeneração, justificação e a adoção. Também vai falar sobre arrependimento. Ele irá abordar todo o tema da salvação neste livro chamado Tudo pela Graça. Autores puritanos é com certeza ótima leitura. Mais um autor puritano aqui que eu li, que é John Owen, Tentação e Mortificação do Pecado, que todo cristão precisa saber. Lembrando que este livro aqui, ele é um capítulo deste livro maior aqui, ó, Para Vencer o Pecado e a Tentação, incluindo, olha só, a mortificação do pecado no crente, a tentação, sua natureza e poder, o pecado interior. Então este livro aqui ele está aqui dentro também, tá? Livraço aqui de John Owen, esse que eu ainda não li, mas pretendo ler este ano. E para finalizar os livros que eu tenho aqui na minha mesa, outro livraço aqui, uma obra espetacular, principalmente o primeiro capítulo, que vai falar sobre, cara, esse tema aqui eu fiquei perplexo quando eu li, a solidão de Deus. Você precisa ler este livro e se atente a este primeiro capítulo, onde você vai ficar assim, cara, Deus é muito mais do que eu consigo pensar, então chegar a um raciocínio, ele está além. Mas pelas palavras de A.W. Pink você irá ter uma compreensão melhor de quem Deus é e dos seus atributos, tá? Um livraço que com certeza você tem que ler, tá bom? Então estes foram os livros aqui físicos, né, que estão aqui. Os outros estão emprestados e outros eu li em e-book, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, ó, os outros livros que eu li. Eu não vou falar mais sobre isso porque vai ficar muito grande o vídeo. Esse vídeo já está extravasando, tá? Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Que Deus te abençoe. Pessoal, leia livros que você com certeza irá crescer na sua caminhada cristã, tá bom? Que Deus lhe abençoe e vamos ler livro. E não esqueça, leia a sua Bíblia, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.